É, Boa noite, gente. Conforme prometido, eu vou fazer um vídeo aqui sobre a esquerda teológica ou liberalismo. O que é isso? Mas assim, primeiro eu tenho que contar uma história para vocês. E a história é o seguinte: eu passei muitos anos afastada de todas as redes sociais por problemas de depressão e esse tipo de coisa. Em 2016, eu voltei para as redes sociais e, e fui me inteirar dos debates, das coisas, né? Que eu fiquei anos e anos afastada, sem saber de nada. E assim, a partir de 2016, foi aí que eu percebi a tendência à despentecostalização, é, aumento crescente de interesse por teologia reformada, por teologia cessacionista, ou seja, que era do que eu tinha saído antes de entrar no estado depressivo. E assim, em 2017, mais ou menos, aí eu comecei a ver uma série de alertas do tipo: cuidado com a esquerda teológica, liberais no nosso meio, eles negam que a Bíblia é inspirada, eles colocam a experiência acima da Bíblia, eles dizem que a Bíblia é ficção, eles aquilo outro. E eu olhando aquilo lá e pensando assim: caramba, se tem gente no nosso meio que tá ensinando isso tá muito errado, isso tem que ser combatido. E eu fui acompanhando de longe, sem falar nada, sem me manifestar, sem conversar com ninguém. Porque antes de eu vir a público para poder postar alguma coisa, para poder falar alguma coisa, eu sempre procuro entender do que está acontecendo, do que está sendo dito, do que está sendo discutido, antes de dar minha opinião, certo? E assim, eu fiquei muito tempo ouvindo. Até que em 2017 foi lançado um livro. Foi lançado um livro para falar exatamente sobre pentecostalismo, experiência. E começaram a criticar esse livro antes mesmo dele ser lançado. Só que quem estava criticando, em sua maioria, eram reformados, eram cessacionistas, que com certeza não gostaram. É, da mesma forma que não gostam de muitas das coisas que eu posto, né? Enfim. Em 2018, aproximadamente há uns 2 anos mais ou menos, talvez um pouco menos do que isso, eu cansei de ficar de espectadora nessa história e procurei uma das pessoas que faziam esse tipo de alerta e perguntei assim: eu vejo vocês falando de liberalismo no meio pentecostal, de esquerda teológica e etc. Mas quem são as pessoas que estão disseminando isso? Porque esse tempo todo eu nunca vi ninguém ensinando isso que vocês dizem que está sendo ensinado. E aí essa pessoa me deu 3 nomes. Me deu 3 nomes. E foi aí que eu me assustei. Por quê? Porque uma das pessoas que foi falado é alguém que eu conheço há muitos anos. Eu conheço desde 2008. Desde 2008 a gente conversou no Orkut, conversou no blog, e até que o Orkut, que eu entrei em depressão, o Orkut acabou, perdeu o contato, né? Mas enfim. E eu sabia que essa pessoa não era liberal, que essa pessoa não era esquerdista teológico, que não é sequer esquerdista político, que é uma história que também que nem tá que não tem a ver com esse tema, mas eu ainda vou chegar lá. E que essa pessoa não ensina absolutamente nada do que estavam dizendo que a esquerda teológica e o liberalismo em nosso meio estavam ensinando. E foi aí
que eu me assustei, fiquei sem entender, fiquei sem saber. As outras duas pessoas que o nome foi mencionado para mim eram pessoas que realmente eu não conhecia, então eu falei, não conheço, nunca ouvi falar, não sei quem é, não falo nada. Mas sobre a pessoa que eu conheço, eu sei que não ensinava nada daquilo. E eu comecei a achar bem estranho. Porque, assim, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu sou autista e eu tenho dificuldade com interpretação de certas coisas. E, assim, eu já vi vários vídeos, já li vários livros dessa pessoa em específico. Sei o que defende, sei o que ensina e não é absolutamente nada daquilo que estava sendo dito. E aí eu fui ficando naquela, mas como que esse pessoal tá tendo uma interpretação de texto pior do que a minha? Isso não é possível. Isso não é possível. Mas eu ainda me mantive calada em relação aos outros dois que eu não conhecia até então. E assim, e vida que segue. E as críticas continuaram, e os ataques continuaram, e eu sem entender aquilo. A única coisa que eu comecei a dizer a partir de 2018 conheço fulano, e eu posso te garantir que não ensina nada disso que está sendo falado. Os outros dois eu não conheço, não falo nada. Aí, continuando a historinha, que é uma historinha real que aconteceu comigo. Do outro amigo leu o material escrito pelos outros dois, gostou bastante, fez resenha, fez estudo, né? E gostou e disse: estão assassinando reputações, e esse livro não diz nada do que está sendo acusado de dizer. E é uma pessoa que eu tenho respeito, que eu confio nas opiniões, e infelizmente hoje eu não sei mais quem é essa pessoa. Eu sei que está entre meus amigos, eu sei que é gente que eu interajo, mas eu não consigo lembrar exatamente quem foi essa pessoa que me deu esse outro despertamento em relação ao tema. Aí, depois, eu ouvi uma outra pessoa fazendo uma outra resenha sobre esse livro que eu não li ainda. Até porque esse livro foi retirado de circulação e eu não consegui comprar. Essa pessoa virou para mim e disse assim: o livro é excelente, ele só tem uma heresia. Aí eu cheguei e perguntei assim: que heresia é essa? E a pessoa me respondeu: o autor do livro diz que o livro de Atos é ficção, ou seja, que não aconteceu. Aí eu virei e falei assim: isso é sério? Você tem certeza? Então você faz o seguinte pra mim: me mostra esse trecho. Aí a pessoa foi e me mostrou o trecho e o que os autores do referido livro disseram. Inclusive eu li a página inteira, porque a pessoa me fez a gentileza de tirar uma foto e me mandar a página inteira do livro. O que estava dizendo é que o relato de Atos, na teoria literária, pode ser classificado como ficção historicizada ou historicizante, alguma coisa assim. Aí eu virei e falei assim: mas peraí, será que esse povo faltou na aula de gênero textual? Porque assim, eu estudei gênero textual, eu não sei se hoje mudou, mas eu estudei gênero textual na escola quando eu tinha 11 anos de idade, na 5ª série, né? E foi aí que eu entendi. Esse autor, ele não estava dizendo que o livro de Atos é ficção no sentido de que ele não aconteceu. Dizendo que o livro não aconteceu, que o livro é mentiroso. Não, ele estava classificando pelo gênero literário. Seria a mesma coisa de dizer, por exemplo, que Salmos é poesia, Esther é novela, livro crônicas é crônicas mesmo, porque realmente eram crônicas, né? Enfim. Provérbios são ditos populares.
E quando se diz isso, está querendo colocar em pé de igualdade o livro de Salmos bíblico com qualquer poesia de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo? Está querendo dizer que o livro de Esther tá passando na novela das 8, por exemplo? Não, não é isso. É uma forma de classificar gêneros literários. É simplesmente isso. Sabe? Tá? Então, assim, essa é a história. Essa é a história do que aconteceu comigo. Eu posso assegurar que isso realmente aconteceu comigo, que eu não estou mentindo. Agora, não é história mais. Agora é teoria, é teologia. É o pouco que eu estudei, é o pouco que eu li, que pode não ser muita coisa, mas é alguma coisa, tá? O que é liberalismo teológico? Negar a Trindade, negar a divindade de Cristo, negar a divindade do Espírito Santo, colocar papéis entre as pessoas da Trindade, dizer que os milagres do Antigo Testamento e do Novo Testamento nunca aconteceram, dizer que as narrativas da Bíblia são simplesmente histórias de boa moral que não aconteceram, negar a ressurreição de Cristo, negar a ressurreição futura. Isso é liberalismo teológico, isso é agnosticismo que os próprios apóstolos combateram nas Escrituras. Isso é liberalismo teológico, literalmente. Isso é uma ameaça? Com certeza, mas onde? Principalmente nesses grupos antissistema, nesses grupos que dizem que descobriram uma nova verdade, nesses grupos de desigrejados, de não institucionais, nesses grupos à margem da igreja. Isso é uma ameaça, sim. Houve esse tipo de ameaça e ainda na Europa, que foi totalmente secularizada e tal, pela questão do racionalismo, do pessoal que perdeu a fé e esse tipo de coisa? Sim. Existe isso no Brasil? Muito pouco, mas existe. Agora, em igreja pentecostal, igreja carismática, igreja que não se afastou da ortodoxia, se alguém chegar afirmando qualquer coisa desse tipo, é capaz de ser expulso imediatamente. Igual, por exemplo, tem um sujeito aí que deixou de ser cristão para ser judeu, que tá negando claramente a divindade de Cristo. Ou seja, tá todo mundo caindo matando, tá todo mundo caindo em cima. Ou seja, o povo não perdoa. O povo não perdoa mesmo. Ou seja, isso é liberalismo, é uma ameaça, é perigoso sim, a gente tem que tomar atenção sim, tem que ter atenção sim, mas isso é uma coisa que é mais perigoso assim, pro lado racionalista, e principalmente para esse pessoal de internet que não frequenta igreja, que fala mal de igreja, que fala mal de pastor, que fala mal de toda espécie de liderança. E assim, isso eu posso afirmar até com propriedade, porque infelizmente eu vi minha geração inteira de adolescentes e de jovens se perder por causa disso. Mas na Assembleia de Deus, nas igrejas batistas renovadas, igreja presbiteriana renovada, igreja carismática e até mesmo a igreja neopentecostal, eu nunca vi isso. Nunca vi. Tá bom? Nunca vi. Agora, o que estão ensinando essas pessoas que estão sendo alvo de crítica? Que não é liberalismo, não é esquerdismo. O que eles estão ensinando? E que não é ensinamento propriamente deles, porque eles não inventaram isso. Eles não inventaram isso, eles estão dizendo coisas que são óbvias,
mas que, infelizmente, muita gente não percebeu, mas são coisas que são ditas por alguns pensadores seculares, por alguns pensadores católicos, por pensadores pentecostais e carismáticos dos Estados Unidos, da Europa. Várias pessoas disseram exatamente as mesmas coisas. E que coisas são essas? Uma delas, que a Bíblia não é a quarta pessoa da Trindade, que a Bíblia não é maior que Jesus, que a Bíblia não é maior do que Deus, e que a Bíblia não caiu do céu, com zíper e tudo, com capa de couro e na versão João Ferreira de Almeida, tá? E afirmar isso não é liberalismo, afirmar isso é óbvio. O que mais que eles dizem? O que eles realmente dizem? Que tudo que a gente tem escrito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, está escrito porque Deus inspirou que as pessoas da Bíblia escrevessem as experiências, os ensinamentos que aprenderam. E isso se tornou canônico, ou seja, antes de ter revelação canônica, antes de ter revelação escrita, o que existia era tradição oral, passada de pai para filho, antes do Pentateuco, e passada entre as comunidades cristãs, antes do estabelecimento do cânon do Novo Testamento. Dizer isso é liberalismo? Não. Dizer isso isso é óbvio. Isso se estuda até a faculdade. Eu estudei isso até na faculdade. Isso não é liberalismo. Outra coisa que eles dizem, que não adianta nada uma pessoa saber a Bíblia de cor salteado, saber toda a teoria, se ela não tiver experiência com Deus. Se ela não tiver experiência com Deus, experiência de novo nascimento, experiência de santificação, se Deus não for real na sua vida, não adianta nada o quanto a pessoa sabe de Bíblia. Até porque tem muito ateu que sabe mais de Bíblia do que muito cristão. E até o diabo sabe mais de Bíblia do que muito cristão, tá? E dizer isso não é liberalismo, isso também é óbvio. Isso é perfeitamente óbvio. Outra coisa, que na verdade não estão dizendo, mas na verdade estão fazendo. Compartilhando trechos de teólogos que realmente são liberais e até de pensadores seculares, esse tipo de coisa. Mas fazem isso para poder dizer que concordam com todo o pensamento dessas pessoas? É claro que não. Alguns desses compartilhamentos são para discordar, alguns desses compartilhamentos e dessas citações em livros são para ampliar, e outros são só para citar mesmo. E isso é liberalismo? Isso é errado? Não. Até porque a gente estuda em escola secular, em faculdade secular, a gente tem contato com pensadores que não são cristãos, a gente aprende coisas com eles, mas isso não significa endossar todo o pensamento deles. Igual, por exemplo, a gente pode aprender com um historiador, com um cientista na escola, que a pessoa na vida prática é ateu, mas não significa que porque a gente leu, ou fez um trabalho, ou fez uma tese, ou usou uma citação dessas pessoas, que a gente está chancelando todas as crenças dessas pessoas. E isso é óbvio também. Isso é óbvio. Isso é porque o assunto é muito longo, eu sei que eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas isso é o que eu lembro. Isso é o que eu lembro dos pontos principais de acusação.
Esses são os pontos principais de acusação. E assim, e como eu falei, todas essas coisas que são ditas ou que são feitas por essas pessoas que estão sendo acusadas, são ditas e são feitas por várias outras pessoas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, C.S. Lewis, que não era pentecostal, não era carismático, era anglicano. E assim, e tem um trecho de um livro dele que ele fala o seguinte, que ele tá falando sobre fé e obras. Aí ele diz o seguinte, que as pessoas, que houve dois exageros nesse sentido. E o primeiro exagero dizia que a melhor forma de caridade é dar dinheiro para a igreja e, portanto, quem desse mais dinheiro para a igreja estava praticando o amor e comprando sua salvação. E que isso não é obra. Isso não é obra. Isso é transação comercial de longo prazo. E o outro lado da discussão diz que é o seguinte: você só precisa acreditar em Jesus e pode pecar à vontade, porque se você acreditar em Jesus, nada do que você fizer importa. E aí ele diz o seguinte: isso não é fé, isso não é confiança em Deus, isso não é fidelidade. Isso é, no máximo, alguém que colocou na cabeça um monte de informações sobre Deus. Ou seja, isso é C.S. Lewis dizendo há mais de meio século. Isso há mais de meio século. E esses pastores e teólogos que estão sendo acusados de esquerdistas e liberais dizem a mesma coisa. Agora, por que não chamam o C.S. Lewis de liberal e de esquerdista? E por falar nisso, ele tinha, inclusive, outras opiniões que são, inclusive, até piores e mais chocantes do que essas. E ninguém fala nada. Ninguém fala absolutamente nada. Outros pensadores, como Eric Voegelin, Jack Delumeau, acho que é assim que fala, Alistair McGrath, que não são pentecostais, não são carismáticos, alguns são católicos, anglicanos, luteranos, também dizem em relação do quanto que o racionalismo atrapalha na experiência com Deus e lançou as bases para um ateísmo filosófico. E eles dizem a mesma coisa e ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? E quando eu falo base para um ateísmo filosófico, eu não estou dizendo que reformado cessacionista é ateu. Até porque todo mundo sabe que eu era cessacionista. E assim, eu tive uma fase radical e uma fase moderada. E na fase radical eu já cheguei a falar coisas assim absurdas que eu tenho vergonha até de pensar. E eu não era ateia nem nada do tipo. Sabe? Então, ou seja, é uma base filosófica para o ateísmo, mas não significa que todo mundo que é cessacionista, nem os mais radicais, são ateus, são descrentes, são incrédulos. Longe de mim falar isso, tá? Longe de mim. Que não é isso que eu tô falando aqui. Então, essa parte é isso. Aí eu lancei um questionamento. Por quê? Por que ninguém fala nada e por que estão perseguindo essas pessoas? Eu não tenho como responder todas as perguntas. Algumas coisas eu posso até imaginar, mas eu não tenho como provar, por isso eu não posso dizer. Eu não posso dizer porque eu não tenho como provar. Uma dessas pessoas, fez há muitos anos alguns artigos
dizendo que era contra a exigência de batismo do Espírito Santo com evidência de falar em línguas para exercer ministério. E essa pessoa dizia que a gente tinha que repensar, porque isso não fazia sentido, que qualquer pessoa, independente de falar em línguas ou não, poderia exercer ministério e esse tipo de coisa. E assim, e tá lá. E tá lá. Essa pessoa pode ter mudado de ideia? Pode ter mudado de ideia. Mas alguns dizem que não mudou de ideia, mas conseguiu ser pastor antes de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho como provar? Não tenho, mas alguns dizem isso. Inclusive, né, uma dessas pessoas até ficou bem chateada comigo porque eu chamei de desonesto. E assim, eu confesso que eu usei uma palavra que não é adequada. Que não é adequada, porque isso é quase um xingamento. Mas por que eu disse isso? Eu disse no sentido de que está fazendo algumas afirmações que esses pastores e esses teólogos eles nunca fizeram, ou interpretando de forma incorreta algumas coisas que eles disseram. Mas assim, aí eu expliquei, eu pedi desculpa pelo uso de termos, eu editei o post e, enfim. Inclusive, essa pessoa até tinha me bloqueado uma vez, por quê? Porque o que eu fiz? Tanto eu quanto ele votamos nesse governo que tá aí, porque a gente acreditou que esse governo ele seria melhor do que o do outro candidato, né? Do outro, um partido que realmente é de esquerda, a gente acreditou que o governo que tá aí seria melhor e a gente votou e tal. Só que, o que aconteceu? Esse irmão que está fazendo essas acusações de chamar de esquerda, de liberalismo, o que ele fez? Ele fez alguns artigos criticando o governo atual. Criticando o governo atual e um monte de coisas. Principalmente em relação ao trato com a pandemia, algumas questões econômicas e algumas questões aí que eu não entendo, que eu não falo nada. Mas aí ele fez umas críticas ao governo. E o que aconteceu? Começaram a chamá-lo de esquerdista, comunista, infiltrado. Começaram a chamar ele desses nomes. Aí, eu confesso que, meia culpa, eu não deveria sentir esse tipo de sentimento. Mas eu senti. Bem feito. Bem feito. Estão fazendo com você o que você está fazendo com os outros. E aí, o que eu fiz? Em um post dele desabafando sobre isso, que fazer críticas ao governo não o torna esquerdista e comunista, muito menos infiltrado, eu fiz o seguinte comentário. Que isso sirva para você pensar, porque você está sofrendo na pele o que está fazendo com os outros. Fui bloqueada. E não foi de tudo ruim, porque eu caí na real de que eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter feito isso, por quê? Porque quando alguém é caluniado, é humilhado, a gente não tem que ficar feliz por isso. A gente não tem que ficar feliz com isso, por quê? Porque quando fazem com a gente não fica feliz. Então, por que a gente vai ficar feliz quando fazem com os outros? A gente não pode ficar feliz, e eu fiquei. Por quê? Porque eu sou humana, eu sou falha, eu sou pecadora. Perfeita é só Jesus. Eu erro. Mas na medida do possível, eu procuro reconhecer meus erros. Então, assim, o fato de ter levado esse bloco meio que me fez cair na real de que eu não deveria alimentar esse tipo de sentimento. Pedir perdão, pedir perdão a Deus
e vida que segue. E assim, infelizmente, sabe? Infelizmente, a gente tá, tipo assim, numa situação que é muito polarizada, sabe? A gente não pode, assim, qualquer pessoa, tipo, que defende família, que defende que casamento é entre homem e mulher, que não existe casamento gay na igreja, que pastor e padre não pode casar homossexuais, que ideologia de gênero não deve ser ensinada na escola, que aborto é errado, e esse tipo de coisa. É fascista, reacionário, direitista, bolsonarista e etc. Agora, o outro lado também é verdade. Qualquer pessoa que fale em justiça social, que fale nos direitos para as minorias, que fale em inclusão, que é, que fale na não exploração econômica, esse tipo de coisa, comunista, esquerdista, filhote de Marx, marxista, não sei o quê. Ou seja, parece que muitos perderam a noção de uma coisa que se chama equilíbrio. Entendeu? Eu não sou. Apesar de que, assim, que na maioria das vezes eu votei em candidatos da direita, mas eu não compro todo o pacote da direita. Tem muita coisa que a direita prega que biblicamente não tá certo. E tampouco compro todo o pacote da esquerda, porque tem muita coisa que a esquerda prega que biblicamente é aceitável. É inaceitável, não é aceitável, ou seja, é inaceitável, sabe? Então, nós como cristãos, a gente não pode comprar o pacote completo de ideologia nenhuma, porque a nossa ideologia é o reino. A gente tem que votar, tem que exercer nosso direito ao voto, votar no menos pior e tal, sabe? Claro, claro. Mas a gente não pode fazer isso na nossa vida. A gente não pode submeter a igreja a isso. Entendeu? A gente não pode. Isso é extremamente perigoso. E assim, muitas amizades foram desfeitas, famílias foram desfeitas por causa disso, entendeu? Então, assim, tem coisa que a gente vai ler na Bíblia que parece que realmente tá à direita. Agora, tem coisa que a gente vai ler na Bíblia que parece que tá à esquerda. Mas a Bíblia não é nem de direita nem de esquerda. A Bíblia é a Bíblia. A palavra é a palavra. O que é certo, o que é errado, independente se é feito pela direita ou pela esquerda, e que a gente vote no menos pior, digamos assim. Entendeu? Então, assim, eu não fico criticando o governo, eu tampouco fico apoiando, por quê? Porque minha luta não é essa, minha luta é outra, sabe? E assim, e essa questão que eu até falei, eu falar sobre liberalismo e esquerda teológica, porque tá sendo chamado assim, mas isso não tem nada a ver com questão política, sabe? Um deles, inclusive, até me disse, que não votou no Bolsonaro, tem suas razões, procurei ouvir, são justas. Se eu tivesse na mesma situação, talvez não tivesse votado também, não sei. Porque a gente sabe do que é, a gente não sabe do que teria sido. Mas falou em quem votou e não é marxista, não é esquerdista, nem nada disso, sabe? E assim, o que eu e muitos outros concordam comigo, acha que deveria ser feito. Quem tá criticando essas pessoas, às vezes entendendo, às vezes não entendendo, por que não os procura para conversar diretamente, seja pessoalmente, seja pela internet, pergunta o que você quis dizer com isso, é isso mesmo, é assim mesmo, e eu já fiz isso. Eu cheguei para um deles e perguntei assim: muito bom o livro, muito boas pregações, mas me diz uma coisa: você acha que todo reformado
sensacionista e calvinista ímpio, descrente, perdido? É isso que você acha? Aí ele virou pra mim e falou assim, claro que não. Claro que não. Simplesmente essa teologia não serve para o pentecostalismo. É apenas isso. A gente não... Ou seja, tá combatendo o proselitismo. Ou seja, essa teologia ela não serve para nós. Simplesmente isso. E o que passou a acontecer depois disso? Nas outras pregações, por aí, passou a explicar isso. Olha, gente, eu não tô dizendo que eles não são crentes, que eles não têm fé. A única coisa que eu tô dizendo é que a teologia deles não serve para nós. Mas lá na tradição deles, na igreja deles, na vida deles, eles têm a vida deles, a teologia deles, serve a Deus da forma deles, ok, beleza. Só não venha trazer isso para o nosso meio. Só não venha despentecostalizar. Simplesmente isso. Ou seja, eu e provavelmente outras pessoas questionaram e passou a explicar melhor. Mas por que prefere, ao invés de fazer isso, ficar fazendo fazendo postagem? Por quê? Tem razão? Tem. Eu posso provar? Não posso. Mas assim, algumas possibilidades. Algumas possibilidades. A primeira, sabem de algumas coisas da liderança, esquema, política eclesiástica, busca por poder, esse tipo de coisa, sabe disso e quer mostrar que consegue atacar e deixa com medo. Tipo assim, não me decepcione porque da mesma forma que eu faço com o de fora, eu posso fazer com você que tá dentro. Uma possibilidade. A outra possibilidade. Existem duas pessoas no nosso meio. Uma que é declaradamente que caiu em heresia e apostasia. Negou a cristologia ortodoxa. Está para todo mundo ver. Claro que eu não posso falar quem é, mas as postagens estão aí, é só pesquisar. Pentecostal que negou cristologia. Tá aí. No meu perfil, inclusive, tem um vídeo chamado Cristologia. E nos comentários desse vídeo tem link para esse texto. Tá? E existe uma outra pessoa que não caiu em heresia, em apostasia, digamos assim, porque tradições teológicas, denominações teológicas, essas diferenças e tal, isso não é apostasia. É só diferença que por alguma razão Deus permitiu no meio do cristianismo. Mas é alguém que negou a experiência que teve e está no nosso meio querendo fazer todo mundo virar reformado. Que é uma postura errada, é uma postura que não está certa, mas de heresia e de apostasia eu não posso chamar. E assim, e essas duas pessoas, uma que quer despentecostalizar e a outra que realmente caiu em heresia e apostasia, podem estar por trás dessas outras pessoas. Não falam diretamente, até porque são pessoas famosas, são pessoas com livro escrito, que tem curso, que tem milhares de seguidores, admiradores e tal. Eles não podem aparecer, mas pode usar alguém para aparecer para eles. São as duas opções que eu tenho. São as duas opções que existem. Então, eu não sei se eu falei tudo, porque o assunto é extremamente longo. Ah, tá. E tem um outro ponto também que
dizem, né, que perguntaram para uma dessas pessoas se recebeu o batismo, se já falou em línguas e tal, a pessoa não respondeu. E assim, né, na Assembleia, isso é um requisito para o ministério. Em outros ministérios, em outras igrejas, não é. Mas assim, na Assembleia, que é onde essa pessoa congrega, esse é um requisito. E assim, essa pessoa não gosta que fala disso. Aí assim, por quê? Será que é isso? Será que não é? Eu não sei. Então, assim, eu não quero denegrir a imagem de ninguém, não quero xingar ninguém, até porque isso não é uma postura cristã, não quero ameaçar ninguém, não quero nada disso. A única coisa que eu quero deixar claro é que essas pessoas que estão sendo acusadas de esquerdistas teológicos e de liberais, elas não são, porque as coisas que elas estão dizendo são óbvias, são ditas por vários outros autores, tanto nacionais quanto estrangeiros, tanto pentecostais quanto não pentecostais. Mas essas pessoas, elas não estão aqui no nosso círculo para serem atacadas. Algumas não estão vivas, algumas não são da nossa tradição. E por isso deles não se fala nada. E assim, E outra coisa que assim, que seria bom, que eu já até falei, mas eu reitero, tem dúvida, quer saber? Vai diretamente a essas pessoas e pergunta o que eles querem dizer, o que significa, se não entendeu, pergunta, se entendeu e não concorda, diz. Igual, um deles, né, que eu disse que eu conheci que uma das pessoas eu conheço há muitos anos, desde a época do Orkut, mas o outro eu só passei a conhecer há pouco tempo. E eu falei pra ele, não concordo com a sua visão escatológica, é o oposto da que eu creio, não concordo e pronto, e tá tudo bem, não tem problema. Assim, do que eu acredito que é visão pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, tá errado. Entendeu? Eu não concordo e tá tudo bem não concordar. Mas por causa disso, eu vou falar um monte de coisas que a pessoa nunca disse, que a pessoa nunca fez. Claro que não. O cristianismo é diverso, o cristianismo é plural, tem coisa que não é ponto primário de fé, como Trindade, divindade de Cristo, divindade do Espírito Santo e etc. No que não é ponto primário, a gente pode divergir sem problema. Mas assim, dizer o que as pessoas não disseram ou dar uma interpretação pro que as pessoas disseram sem ter certeza de que é isso mesmo, essa não é uma atitude legal. Então, assim, quem tem dúvida, pergunta, questiona, procura saber, procura ler. Tem gente que critica, que já declarou claramente que não leu, que não ouviu, ou se lê, ou tem gente que diz que critica e que diz que leu e ouviu, mas não entendeu. Então, gente, por favor, sabe, por favor, tem... E assim, alguns ainda dizem que eu sou imatura, que eu sou infantil, mas assim, vamos resolver isso como adultos, né? Como adultos, que a maioria de nós somos. Em alguns que até são adolescentes, estão aí na faixa de 16, 17 anos, mas tem leitura, tem estudo, dá pra conversar, sabe? Dá pra conversar, porque sim, porque eu
realmente fico triste em ver algumas coisas que estão acontecendo por aí. E é isso, quem não entendeu alguma coisa que eu falei pode perguntar. Se eu não souber, eu procuro saber. Eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, mas se for necessário fazer uma parte 2 ou um adendo escrito, tudo bem? Tá bom? E é isso. Boa noite, fiquem todos com Deus.